Olha, Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao primeiro evento de etarismo. Precisamos falar sobre isso. Esse evento traz emoção e uma incrível experiência. Ele foi criado com muito carinho e trazemos vários depoimentos para essa noite. O mundo está ficando grisalho e o preconceito traz impactos à sociedade. O objetivo desse evento único é trazer reflexão sobre os cuidados e respeito com os idosos do nosso país. Precisamos promover o diálogo, discussão sobre o assunto e promover mudanças para um futuro melhor. Hoje teremos várias personalidades, especialistas e influencers como convidados, com depoimentos em uma agenda muito produtiva e durante a live teremos um pouco de leveza através de música com alguns musicistas convidados. Deixe seus comentários no chat, participem dessa nossa live. Convidamos agora a cantora e intérprete de várias músicas de sucesso para nossa abertura. Seja bem-vinda, Tânia Mara. Boa noite, eu sou Tânia Mara e é um prazer estar participando desse evento lindo e que traz essa importância, essa reflexão sobre o respeito aos idosos do Brasil. Vamos lá? Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou viver na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou viver na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Oh, é preciso. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Boa noite a todos. O movimento Somos 60 quer trazer reflexões, diálogos, experiências e atitudes positivas através das nossas redes sociais e site. Importante saber que todos os nossos encontros serão beneficentes, com o objetivo de ajudar inúmeras entidades e instituições que lutam e trabalham o cuidado ao idoso. Hoje, o nosso evento, no formato híbrido digital, irá beneficiar o Instituto Horas da Vida.
Temos aqui na parte inferior do nosso cenário o QR Code, que te leva direto para a página do Instituto. É muito fácil ajudar. Basta aproximar a câmera do seu celular na imagem que está aparecendo na sua tela e iniciar sua doação. Também estamos disponibilizando o WhatsApp para que vocês possam falar diretamente com o Instituto e ajudar da maneira que preferir. O importante é participar. Estamos na era da cooperação e da colaboração. Agora nós vamos assistir ao vídeo do Instituto Horas da Vida. O Horas da Vida ele organiza o fluxo de pessoas e empresas que doam parte do seu tempo e dos seus recursos para ajudar quem precisa e não pode pagar. Posso participar como psicóloga? Ela falou sim. Me orientou, eu me inscrevi no site e tive o privilégio de receber uma oportunidade de atender uma família. Família da Maria, que é a mãe, Antônio, que é o pai, e o Bruno, adolescente, um adolescente de 13 anos. Então, laboratórios hoje doam exames, óticas doam óculos, laboratórios farmacêuticos doam medicamentos e sempre que possível, os médicos voluntários do Horas da Vida prescrevem medicação que é gratuita e pode ser retirada no SUS. O cuidado para mim é uma questão fundamental. Eu acho que isso foi um dos principais fatores que me fez escolher a profissão de ser médico. Boa noite a todos. Agradecemos ao Instituto Horas da Vida por estar conosco nessa jornada e aos nossos patrocinadores, Transmontano e Sorridentes, por acreditarem em nosso projeto, bem como o apoio de entidades e empresas, a ABRAT, a BPRH, SESI, Centro de Inovação e Longevidade e Produtividade, a Del Solar, a Eu Vou, Fundação do Câncer, Laço Saúde, Instituto Sorridentes, Retiro dos Artistas, TM Jobs e Business Club Healthcare, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Vox Consulting, Unibis Social e Cultural, MC Brand Experience e a OG Produções Musicais. Estamos formando uma rede agregadora para ampliarmos a oportunidade para os longevos. Vamos assistir agora o vídeo do nosso patrocinador, Transmontano. A vida está diferente e a gente aprendeu a se reinventar. A distância agora é um gesto de amor e todos os dias encontramos um jeito de seguir em frente, com a esperança de que tudo isso vai passar. Vamos voltar a fazer planos para o futuro, porque a gente sabe que o que realmente importa quando ele chegar é ter saúde. Transmontano Saúde, 88 anos com você. Olá, estamos aqui ao vivo, lembrando que o nosso evento traz grandes convidados. Eu queria agora chamar o nosso vídeo institucional do Somos 60 Mais, para que vocês conheçam um pouco do que nós faremos para o público longevo. Por favor, o vídeo Somos 60 Mais.
Boa noite a todos. Para vir ao nosso evento, chamamos o Dr. Gonzalo Vecina Neto. Hoje, ele é presidente do Instituto Horas da Vida. Ele é médico, formado pela Faculdade de Medicina em Jundiaí, mestre em Administração de Empresas e médico do HC da USP. Foi presidente da Anvisa de 99 a 2003, secretário municipal de saúde de São Paulo de 2003 a 2004 e superintendente corporativo do Hospital Sírio-Libanês de 2007 a 2016. Vamos ouvir o Dr. Gonzalo Vecina, por favor. Olá, eu sou Gonzalo Vecina Neto, sou sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública, sou da diretoria do Horas da Vida e estamos aqui também apoiando o Somos 60+, este movimento importante para fazer a nossa sociedade pensar nessa epidemia de velhice que nós estamos vivendo. Essa boa epidemia de velhice. Mas nós temos que melhorar a nossa capacidade de perceber o que e como fazer com os nossos idosos. Isto eu acho que nós não estamos fazendo de maneira adequada. Por isso hoje temos que falar de etarismo, do preconceito contra o velho. Porque isso está ficando cada vez mais disseminado na nossa sociedade. Na Europa, 50% das mortes ocorreram em instituições de longa permanência de idosos. Nós estamos tratando os nossos idosos como material de depósito, material que deve ir para o depósito. O que fazer diferente? O que poderia ser feito diferente? Qual é a saída mais adequada para dar um tratamento digno, respeitoso para os nossos idosos? Como fazer para que eles não sejam só um estorvo na vida dos filhos ou dos parentes que continuam vivos? Esta é uma discussão que nós precisamos ter. Esses dias eu estive discutindo numa live com uma médica portuguesa. E ela me falou uma coisa que me deixou desconcertado. Um dos erros que nós não devemos cometer na próxima epidemia é utilizar um modelo que foi bom para o Extremo Oriente aqui no nosso Ocidente. Esse negócio de lockdown, de isolamento social, não é o caminho. Me surpreendeu. Eu acho que o caminho é esse. Mas quando ela falou aquilo, eu falei assim, meu Deus, temos que pensar um pouco melhor no que temos que fazer. Eu acho que é o que nós temos que fazer com as nossas instituições de longa permanência de idosos. É o que nós temos que fazer com os nossos idosos. Agora, com o isolamento social, a maior parte das ILPIs proibiram as visitas. Então, nós temos 4 meses sem as visitas dos entes queridos. Será que é isso? Será que está certo? Eu acho que está certo, mas eu acho que pode estar errado. Vamos conversar sobre isso? Eu topo. Contem comigo. Dr. Gonzalo, é sempre uma satisfação ouvir. Eu agradeço a sua participação e queria dizer que o nosso chat está bombando lá ao vivo. Por favor, continuem colocando as suas opiniões, quais são os temas que vocês acham relevante a gente discutir. É muito importante a participação de quem está aí no nosso canal. Nós chamamos agora o Dr. Carlos André Uehara, presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Ele é médico especialista em geriatria, clínica médica e medicina preventiva, diretor executivo da OS Santa Catarina. Seja bem-vindo, Dr. Uehara. Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos André Uehara.
Sou médico geriatra e o atual presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Nesse momento de pandemia de Covid-19, nós temos sendo acionados e temos participado de muitos debates, né, de entrevistas de TV e mídia impressa, porque o idoso acaba sendo a maior vítima da pandemia da Covid-19. No Brasil, cerca de 74% dos óbitos, né, das pessoas que desenvolveram a Covid-19 são idosos, são aquelas pessoas com 60 anos ou mais. Então, os idosos são as grandes vítimas dessa grande pandemia. E além desses problemas relacionados à doença, à saúde dos nossos idosos, nós percebemos também dados do Disque-100 e também dados científicos de outros estados demonstram que a violência doméstica tem aumentado bastante nos países no período da pandemia. E aqui no Brasil não é diferente, né? A violência doméstica, principalmente a violência contra o idoso, tem aumentado muito, e os dados do Disque-100 comprovam isso. Uma característica da violência contra o idoso é que ela muitas vezes não é uma violência física, muitas vezes é uma violência psicológica, uma violência financeira, até patrimonial. Patrimonial e financeira porque muitas vezes o idoso é o arrimo dessa família, né? É a única fonte de renda estável com sua aposentadoria, e muitas vezes quem perpetua esse tipo de violência é um próprio familiar. Esse familiar acaba utilizando esse recurso financeiro do idoso para outros fins que não seja definido pelo próprio idoso. Um outro tipo de violência que vem acontecendo bastante contra o idoso em relação a tirar a autonomia e independência, né? Como há um grande medo de que as pessoas idosas se contaminem e evoluam com a doença e podem ir a óbito, muitas vezes os filhos e familiares, com a vontade de fazer o bem, acabam isolando e proibindo esses idosos de irem de casa. Isso é um tipo de violência, né? Uma violência velada que nem sempre as pessoas percebem que é uma violência, mas está tirando a autonomia e o poder de decisão desse idoso em relação à sua vida. Nós não podemos fazer isso. Junto com essa violência, nós encontramos muitas vezes os memes, né? Infantilizando o idoso, tratando o idoso como uma criança. Isso não pode ser feito, né? Porque junto com essa violência vem junto o preconceito contra o idoso, o preconceito com a idade das pessoas, que é o etarismo, né? Esse preconceito, muitas vezes, nós brasileiros temos o hábito de rir de tudo e fazer piada de tudo, né? Mas por trás disso há um grande preconceito em relação aos idosos. Isso acaba evoluindo para uma outra esfera também, né? Felizmente não foi em todo o Brasil, né? Alguns locais do Brasil houve o colapso dos serviços de saúde com necessidade de escolher quem iria para um leito de terapia intensiva. Muitas vezes o idoso foi preterido, né? Ele não escolheram o idoso para ir para um leito de terapia intensiva apenas por sua idade. Isso também não deve acontecer, né? Esse preconceito em relação à idade faz com que a gente perca idosos que eram funcionais e poderiam contribuir muito com a sociedade. E por isso nós preconizamos também que a avaliação quando há colapso do sistema de saúde, com a falência dos sistemas de regulação, a idade ela não seja utilizada e que nós utilizemos critérios funcionais e outros critérios relacionados à funcionalidade e autonomia desse idoso para decidir das pessoas que precisam de um leito de UTI, né, para decidir quem tem melhores condições de melhor prognóstico para receber um leito de UTI e sair bem, né, com um período de internação longo. E nós sabemos que muitos idosos têm condição e podem sim receber cuidados de terapia intensiva.
E por último, precisamos falar de fim de vida. Não é porque uma pessoa está fora das possibilidades de cura, de ficar livre da doença, que a gente não possa dar condições seja de uma boa morte, diminuir sofrimento. Por isso precisamos falar sobre morte, de cuidados paliativos, porque sempre há espaço para fazer alguma coisa, seja para conforto respiratório, conforto de dor, né? Sempre existem medicações e terapias que possibilitam isso, e também temos que olhar para a família, né? Não é porque é uma doença que não tem cura, né, que seja Covid em decorrência desse óbito pela Covid ou uma outra doença, câncer, por exemplo, que nós não temos possibilidade de prover outros cuidados. Então, sempre há possibilidade de dar conforto tanto para o paciente e para a sua família. Então, eu falei um pouco, havia muito para trazer para vocês, mas espero que todos estejam gostando desse evento. Obrigado e abraço. Obrigada, Dr. Uehara, pela sua participação e pela importância da sua mensagem. Vamos ajudar o Instituto Horas da Vida? Basta aproximar o seu celular do QR Code que está aparecendo na parte inferior da sua tela. Na era digital, o mundo longevo ganha força e relevância. Não poderíamos deixar de convidar para esse encontro uma das maiores influenciadoras digitais para o público 60+. Com mais de 800 mil seguidores nas redes sociais, temos o prazer de apresentar a influencer Cláudia Grande, idealizadora do projeto 60 anos. Após ter sobrevivido a um câncer, ela deixou sua empresa para realizar um grande sonho: o de inspirar mulheres dessa idade a ter uma maturidade saudável, serem elegantes, alegres e, principalmente, fazer com que essas mulheres deixassem de ser invisíveis. Comprometida em transmitir informações de saúde e bem-estar, beleza, moda e entretenimento, boa noite, Cláudia. Seja muito bem-vinda ao nosso encontro. A palavra é sua. Olá. Me pediram para falar sobre etarismo. Eu sou Cláudia Grande, criei o Projeto 60 anos com 58 anos. Então, eu acho que eu tenho um monte de coisa para dizer para vocês sobre essa faixa etária maravilhosa. Eu achei linda essa palavra etarismo, é um jeito novo de definir a velhice. Mas a velhice continua aí. E o que a gente tem que fazer é tirar proveito dessa faixa etária, dessa velhice que é uma bênção para quem chega nela. Eu me sinto honrada de ter chegado aos 64 anos com planos, com sonhos, com muita vontade de fazer um monte de coisa. E hoje eu fico querendo dizer para as pessoas, para elas terem orgulho de chegar na nossa faixa etária. Quando eu tinha 58 anos, eu tive um câncer. Esse câncer mudou minha cabeça, mudou minha vida, mudou tudo. Eu resolvi que eu tinha ganho uma outra chance. Eu já tinha tido alguns. E essa vez eu achei que foi definitiva. Eu resolvi mudar a minha vida. Criei uma página e chamei as pessoas para me incentivarem a mudar a vida. De repente eu percebi que muita gente precisava desse estímulo, desse empurrão de mudança. E hoje eu inspiro essas pessoas quando eu digo para elas: gente, eu venci, eu criei um negócio novo. Eu amei de novo, me casei de novo. Eu tenho planos, viajei pelo mundo inteiro, levo gente para viajar comigo pelo mundo inteiro. Trago amigos para se encontrarem, para fazerem amizades. E tem uma coisa para dizer para vocês. Eu estou na melhor fase para empreender. Sabe por quê? Porque eu aprendi tudo. Eu sei tudo o que aconteceu com todo mundo. Eu vi gente da minha família falir, eu vi amigos irem para frente, eu vi empresas quebrar, a internet me mostra o que é certo, o que é errado. Eu venho aprendendo ao longo desses anos todos o que está certo e o que está errado. Então, como não está na hora de empreender? Está na hora de fazer as coisas, porque a gente já sabe tudo. Eu tenho saúde, tenho disposição, tenho a tecnologia a meu favor. A gente precisa se abrir para esse novo, porque tem muita gente que quer continuar naquela coisa antiga. Eu conheço muita gente da minha faixa etária
que nem entra na internet direito, ou entra na internet só para falar com amigo e tal. Não usa banco, não entra para fazer compras. Mas a gente tem que aproveitar que a gente está com essa tecnologia a nosso favor. E pedir ajuda sim para os netos, para os bisnetos, para os filhos, mas a gente tem a capacidade de aprender o novo. É um pouquinho mais lento para a gente, porque nós não fomos criados com toda essa tecnologia. Mas a gente veio aprendendo tanta coisa ao longo dos anos que é mais uma coisa para a gente aprender. E outra coisa, não vamos parar de estudar, não vamos parar de aprender, porque a gente fica bem interessante, a gente fica muito mais interessante para os netos, para os filhos, para os amigos, para os negócios, para os parceiros de negócio. Porque tem gente que só fala da vida dela. Por quê? Porque não tem mais nada para falar. Não, leia muito, aprenda muito, viaje muito, tenha plano, tenha sonhos. Você já viu como gente que num sonho os olhos não brilham? Sabe por quê? Porque não tem nada para se encantar. A vida já, por si só, já é um encanto. Chegar, né, na nossa faixa etária já é encantador. Então, como não agradecer? Ah, eu tô com dor aqui. Mas tem gente que tem mais jovem do que eu que também tem dor. Uma ginastiquinha, um remedinho para dor, cura tudo, dá um jeito e a gente consegue levar uma vida muito saudável e com uma qualidade muito boa. Não existe desculpa para você não empreender, para você não amar, para você não viajar, para você não ter planos. Eu acho que essa pandemia tirou um pouquinho do nosso pé do freio. A roda que vinha rodando, bacana, cheia de plano, e a pandemia chamou. Chamou o quê? Pra gente dar valor para quem está em casa, valor para seus parentes, valor para esse abraço que a gente está deixando de dar. Mas também nos chamou a atenção que a gente está sem tempo. A gente estava sem tempo para aproveitar a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. E talvez a nossa ânsia de querer aproveitar a vida tivesse tirado um pouquinho esse tempo. Mas com essa pandemia que chegou, todo mundo em casa, você tem tempo para olhar tudo que está na sua volta, tempo para ver o que você precisa, o que você não precisa, tempo para saber o que te deixa mais leve, se a tua casa está cheia de coisas que você precisa desapegar para você se tornar mais leve, para você não ter que cuidar tanto para poder viajar. E esse tempo, que é um tempo sagrado, que a gente veio para desfrutar. Então, eu tenho tempo sim, eu acho que eu vou morrer com uns 99 anos, então eu tenho mais um monte de anos pela frente para empreender, para sonhar, para amar e para fazer amigos. E essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. Não importa que palavra esteja definindo. Obrigada, Cláudia. Linda mensagem. Se já não bastasse o preconceito com o idoso, o Covid-19 trouxe um cenário ainda mais difícil. A pandemia colocou os idosos em uma situação mais delicada. Por serem indicados por alto risco e precisar ficar em isolamento, isso trouxe mais do que o isolamento. Trouxe a dor, trouxe mais preconceito, muito abandono e descaso. Esse é um movimento que traz muitas reflexões. Vamos, então, trazer mais leveza nesse momento, trazendo uma atração musical, convidando a Mônica Ximenes, palestrante, além de empresária. A Mônica participou de turnês internacionais na Europa, com o show La Samba e Possibilité, ganhadora de 2 prêmios internacionais como Mulher Empreendedora do ano em Washington. Também nesta apresentação temos o maestro Ogair Júnior, professor da Fundação de Artes de São Caetano do Sul, em São Paulo, e é maestro do Big Band local. Também atua como diretor musical de vários espetáculos. Sejam bem-vindos, Mônica e Ogair. Boa noite. Meu nome é Mônica Ximenes. Boa noite, meu nome é Mônica Ximenes, esse é o maestro Ogair Júnior e a gente está aqui muito feliz essa noite de poder compartilhar um pouco da nossa arte com vocês. Uma noite tão especial onde a gente está falando de esperança, de novas oportunidades, de novos caminhos, celebrando a maturidade, acreditando em novas oportunidades e a gente está muito feliz de estar aqui. Eu queria começar com uma poesia do Fernando Sabino, chamada O Encontro Marcado. De tudo ficaram 3 coisas: a certeza de que estamos começando,
a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos mesmo antes de terminar. Façamos da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte e da procura um encontro. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu, caçador de mim. Nada a temer, se não o correr da luta. Nada a fazer, se não esquecer o medo. Abrir o peito à força numa procura. Fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador de mim. Longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador de mim. Nada a temer, se não o correr da luta. Nada a fazer, se não esquecer o medo. Abrir o peito à força numa procura. Fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador de mim. Eu, caçador de mim.
Nossa, gente, que delícia, né? Muito obrigada, Mônica, maestro Ogair. Muito, muito bom ouvir vocês. Uma paz enorme. Não esqueçam das doações do Instituto Horas da Vida. Basta acessar aqui na tela o QR Code do seu celular. Para continuar os depoimentos de nossos convidados, chamamos agora o enófilo Carlos Ernesto Cabral de Melo, que estuda o universo dos vinhos desde 1969. Em 1980, fundou a Sociedade Brasileira dos Amigos do Vinho e atualmente é consultor nacional de vinhos do Grupo Pão de Açúcar, definindo os rótulos que instalam nas prateleiras do supermercado. Com constantes viagens profissionais aos países produtores de vinho, Carlos Cabral realiza palestras, organiza viagens e presta consultoria, e possui vários projetos literários. Seja muito bem-vindo, Cabral. Boa noite. Muito obrigado pelo convite para falar com vocês. Meu nome é Carlos Cabral, eu sou um estudioso de vinhos, apaixonado desde a idade de 19 anos. Hoje tenho 70 anos, portanto estudo vinhos há 51 anos. Exerço essa profissão, sou consultor no assunto, trabalho hoje na maior rede de supermercados do Brasil e sou consultor de vinhos do Grupo Pão de Açúcar. A minha história é bastante curiosa, porque eu me formei em administração hospitalar, mas desde os 19 anos que eu me dedico ao estudo dos vinhos. E por isso, quando eu tinha 30 anos, eu resolvi deixar a profissão hospitalar e passar a trabalhar com o meu hobby, que o meu hobby era estudar vinhos. Mas levei a coisa bastante séria. Eu sou autodidata, estudei comprando livros, viajando e aprendendo. Trabalhei em vários setores da área de vinho e há 23 anos que eu faço esse trabalho no Grupo Pão de Açúcar com um desafio muito bonito, que é pegar tudo que eu aprendi, tudo que eu conheço e passar para frente para jovens que trabalham como consultores de vinho dentro do Grupo Pão de Açúcar. Esse trabalho é bastante interessante, me dá muita alegria de fazê-lo, e nestes últimos 20 anos formei 525 atendentes de vinho. Esses atendentes de vinho trabalham nas lojas e transmitem todo o conhecimento que eu passei para eles. Isso é muito interessante porque eu consegui uma felicidade plena de transformar o meu hobby no meu trabalho e sério. Eu viajo o mundo todo, onde há vinhos eu conheço. Já tive 60 vezes, por exemplo, só em Portugal. E faço provas de vinho pelo mundo todo. Faço seleção de vinhos para que vocês um dia, quando vão às lojas, possam comprar aqueles vinhos todos que estão lá. Eu já tive que prová-los todos. Esse é o meu trabalho, que todos dizem, puxa vida, que trabalho alegre. Você toma vinho, é um belíssimo trabalho. Eu posso dizer que é. Eu, 8 horas da manhã, na minha sala, estou provando vinhos. Porque esse é o meu trabalho. Mas também sei beber com parcimônia, claro, sem nenhum exagero. Sou um consumidor consciente e propagador da cultura do vinho, mas com consciência. A bebida foi feita para dar prazer e não para embriagar. Você deve aproveitar essa bebida. Mas o mais bonito, sinceramente, é chegar aos 70 anos com uma história de vida qualquer como igual a de vocês que estão aí me assistindo. Os percalços da vida já me alcançaram. Já pastei muito, como se fala no português, bem brincalhão. Já sofri bastante, já tive perdas, já tive muitas alegrias, grandes decepções, mas não me deixei levar. E se depender de mim, não vai me levar tão cedo. Porque no meu trabalho é curioso. Quanto mais idade eu tenho, mais experiente eu estou e mais requisitado eu sou. É isso que eu queria passar para vocês. Não desistam. Se quiser sonhar, sonha com 50, 60, 70, 80 anos.
sonha, seja ativo, trabalhe, plante alguma coisa, deixe uma mensagem, deixe uma formação para alguém que vem atrás. Porque o que nós temos é a grande experiência de vida. O que a juventude de hoje tem é saber dar o enter e o delete, só ficar no telefone celular e achando que entendendo um pouco de informática vai dominar o mundo. Não vai não. Quem domina o mundo somos nós, os mais velhos e os experientes. Nós podemos ser considerados sábios. Muito obrigado e uma boa noite. Obrigada, Cabral, por sua contribuição e nos mostrar como é bom ter propósito, usar os hobbies e experiências para a nossa jornada de vida. O etarismo é uma forma de intolerância relacionada à idade, direcionada principalmente a pessoas idosas. Além de perseguição, vários memes e piadas envolvendo idosos que têm circulado nas redes sociais, reforçando o sentimento de exclusão. Vamos combater isso? Um dia seremos todos idosos. Trouxemos também uma convidada que representa hoje milhares de idosos que sofrem vários preconceitos por terem chegado à melhor idade. Chamamos agora a nossa convidada, Elizabeth Passeiro. Seja bem-vinda, Elizabeth. Olá, boa noite. Muito prazer, meu nome é Elizabeth Passeiro, Beth. É uma honra participar aqui com vocês. Agradeço o convite da Tânia e da comissão organizadora por essa oportunidade de falar um pouco da minha experiência profissional e compartilhar com vocês algumas coisas que marcaram bastante a minha vida. Eu tenho 65 anos, acabei de completar no mês passado. Não me sinto com 65 anos, sinceramente. Eu tenho... acho que quando eu fiz 50 anos, o meu subconsciente estabeleceu que era aquela minha idade e ficou por aí. Enfim, então acho que a idade não diz exatamente o conteúdo da pessoa, e sim é o número que acaba tendo que se falar. Comecei a trabalhar muito jovem, iniciei minha carreira profissional na Varig, na companhia aérea. Trabalhei lá por 27 anos. Acabei fazendo a minha aposentadoria lá, mas continuei inativa, trabalhei no setor de reservas, no setor de vendas de passagens, ministrava treinamento, viajava para dar aula, viajava para ter treinamento, e foram 27 anos de uma experiência e uma cultura infinitas. Foi muito boa essa minha trajetória na Varig. Em 1999, quando eu estava com 49 anos, veio o meu desligamento. Foi um choque dramático, eu sofri muito, não esperava por isso, e eu acho que é uma sensação que se alguém daqui já passou, é bem desagradável, a gente fica completamente assim, sem noção, sem chão. Mas superei. Fui convidada a trabalhar numa multinacional, gerenciando as centrais de atendimento dessa multinacional. Era um ambiente, era uma atividade completamente diferente da que eu vinha fazendo, praticando na Varig, mas foi mais um desafio. Aprendi muita coisa nova, não tinha medo de errar, não tinha medo de perguntar, e eu, por minha característica, eu sempre fui muito inquieta. Eu não consigo ficar muito tempo parada, eu sempre vou buscar alguma coisa para ler, para me informar, e isso também me motiva, né, para eu buscar conhecimento. E com essa motivação lá, quando eu tinha já os meus 46 anos, eu falei, não, eu preciso investir em mim. Mas investir em quem? Num bem material? Em alguma coisa assim diferente? Não, eu preciso investir em mim, em conhecimento, em carreira. Então vou fazer mais uma faculdade. Foi aí que eu me formei e me graduei em gestão de pessoas, que tinha muito a ver com a área que eu estava atuando, que nessa multinacional eu selecionava pessoas, contratava pessoas, e era um requisito que ia me ajudar muito com essa graduação. Passando essa fase aí, após a minha graduação, fiquei mais uns 2 anos, foi quando eu decidi, aquele momento que todo mundo espera um dia chegar, vou parar de trabalhar, vou viver de aposentadoria. E foi nesse caminho que eu trilhei. Acabei pedindo para ser desligada, fui desligada,
Fiquei um ano praticamente, no ano sabático, né, com as minhas netas, as minhas coisas, fazendo minhas atividades, minha academia, e só que aí a grana começa a ficar curta, a vida vai ficando mais cara, já não era mais aquele ambiente de vida, né, que a gente tinha antes, então eu tinha que voltar a trabalhar. Mas vou voltar para quem? Para o mundo corporativo? Não. Vamos ver se eu faço alguma coisa. Abri o MEI, comecei a vender peças de vestuário para moda fitness, para academia. Estava indo bem, foi uma nova experiência. E aí eu recebi um convite da Tânia para trabalhar na sua consultoria, que também foi assim espetacular eu ter passado por essa trajetória. Depois disso não sabia que existia um mundo chamado, sabia, mas não tinha conhecimento, não me aprofundava, as ONGs. Fui convidada para trabalhar no TENIAD, que é uma empresa, uma instituição israelita que atende os idosos em vulnerabilidade social. Lá nós atendemos as pessoas que estão distantes das famílias ou não têm famílias. A gente resgata a dignidade das pessoas, fornecendo apoio social, refeições. É um mundo assim que eu agradeço, é uma bênção. Eu me sinto renovada a cada dia de trabalho, a cada coisa que eu posso oferecer de mim para essas pessoas. Por vezes me aborreço em perceber que as pessoas não têm preconceito com os idosos, não dão a eles o que é muito básico, que todo mundo gosta de ter, que é ter atenção, de ser ouvido, de se sentir acolhido. Então é uma coisa que a gente nunca pode deixar de praticar, de dar atenção, de dar ouvidos às pessoas, independente da idade. Eu acho que todas as pessoas de 0 a 99 anos gostam e sentem necessidade dessa atenção e desse acolhimento. Então, nós, experientes como somos, de várias passagens que já tivemos, a gente tem que sempre se lembrar desse cuidado, de cuidar das pessoas com 60 a mais, de dar atenção para elas. Vamos observar mais essas pessoas que estão ao nosso redor. É esse o meu recado. Eu acho que não podemos desperdiçar esses momentos de poder propiciar alegria e companhia a essa população. Boa noite. Muito obrigada. Nós também agradecemos, Elizabeth, a sua participação e o seu depoimento. E agora eu te convido novamente a ajudar o Instituto Horas da Vida. É fácil e muito simples. Basta acessar o QR Code com a câmera do seu celular. O Instituto Horas da Vida agradece a sua ajuda. Os idosos são muito atuantes e estão em todas as áreas, na arte, na cultura, no entretenimento e também no mundo empresarial. Eu convido para o nosso encontro o ator Leonardo Thierry. Com mais de 20 espetáculos no teatro e atuação com grandes atores, ele é escritor de várias peças e idealizador de projetos culturais. Hoje, Leonardo reside na Casa dos Artistas. É um grande prazer tê-lo conosco essa noite, Leonardo. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro. Boa noite. Meu nome é Leonardo Thierry. Eu sou ator, autor e tenho 68 anos. O que é a mesma coisa que dizer: meu nome é Leonardo Thierry, eu sou ator, autor e idoso. Hoje em dia, idoso é uma palavra que na mesma hora faz todo mundo amarrar a cara. Muita gente, inclusive algumas autoridades, encaram o idoso como uma espécie de praga que apareceu do nada para desestabilizar a sociedade. Mais ou menos como nuvem de gafanhoto. É um erro muito grave. A longevidade devia ser considerada uma dádiva, simplesmente porque a sabedoria do idoso não é teórica, é baseada no que ele viveu. Há pouco mais de 4 meses, eu vim morar num lugar que mais de 100 anos atrás era uma fazenda. Mas com o tempo, a fazenda se transformou no Retiro dos Artistas. É esse o lugar onde eu vim morar. O Retiro tem 58 residentes. Para saber como foi que cada um deles veio parar aqui, 58 histórias diferentes teriam que ser contadas. Em todas elas, o protagonista é alguém que um dia trabalhou, teve uma vida, amores,
filhos, aventuras. Só depois é que envelheceu e virou idoso. No Brasil, que tem o cinismo de manter no hino nacional a frase dos filhos deste solas, mãe gentil, a situação do idoso é muito difícil. Pensando nisso, duas cenas vieram à minha cabeça. As duas têm a ver com idade avançada. A primeira é o final de O Rouxinol, um conto de Hans Christian Andersen, onde o protagonista é um idoso, o imperador da China. Velho e doente, ele começa a delirar e é deixado sozinho nos aposentos dele para que possa morrer. Então o Rouxinol, que ele tanto amou, pousa num galho de árvore junto à janela e começa a cantar. O imperador ouve, se acalma e pega no sono. No dia seguinte, os ministros vêm buscar o corpo, porque com certeza o imperador deve ter morrido durante a noite. Abrem a porta e dão de cara com ele, sentado numa poltrona, e onde olha para eles muito bem disposto, dá um sorriso enorme e diz: bom dia. A outra cena é de um texto meu, Cantando Sem Respirar, uma peça em que o protagonista é um regente de orquestra. Numa cena de memória, ele conta que regeu a orquestra para Anna Pavlova, a maior bailarina de todos os tempos, já em fim de carreira. Antes de entrar em cena, ela olhou para ele e disse: todo mundo corre atrás da sua paixão. Se for mesmo paixão, ninguém suporta vê-la escapar. Às vezes eu fico pensando, acho que o lugar onde eu moro continua sendo uma fazenda. Muito obrigada, Leonardo Thierry, pela sua contribuição. Importante informar a todos que o Retiro dos Artistas será a próxima entidade que iremos beneficiar no nosso próximo evento. Parabéns a todos os atores pela dedicação e atuação junto à arte e à cultura. Percebemos assim que o etarismo ou preconceito de idade é um fenômeno cultural, presente nas empresas, na mídia e no mercado de consumo. Até quando vamos conviver com esse preconceito? Bom, vamos pensar um pouco sobre isso, ouvindo a nossa atração musical, o maestro Ogair Júnior. Por favor, maestro, agora é com você. Sobretudo, é tempo de celebrar. Celebrar uma ação como essa, do movimento Somos 60+, celebrar a vida de quem ao longo desses anos tem escrito a nossa história. É na música de Noel Rosa e Vadico, Feitio de Oração, que eu encontro uma real sensação da saudade. Nos versos dessa música, em um momento muito especial, diz que sambar é chorar de alegria, sorrir de nostalgia dentro da melodia. É impossível não lembrar de alguma história que nós já tenhamos vivenciado, onde é perfeitamente possível os olhos brilharem e o canto da boca esboçar um sorriso mediante alguma história que já vivenciamos. Mas é no presente que o poeta Rubem Alves nos convida a refletir. Se eu pudesse viver a minha vida novamente, eu a viveria como vivi,
porque estou feliz onde estou.
Muita gratidão pela sua participação, maestro Gair. A música traz emoção e nos coloca naquele lugar de paz e igualdade que todos precisamos. Tem muita gente participando do chat, muita gente agradecendo pelo movimento e pela forma como a gente deve colocar o tema, não só do envelhecimento, mas do etarismo. Então, agora a gente chama ao nosso evento digital o convidado Luiz Guilherme. Ele é ator, locutor, participou de várias novelas, em quase todas as emissoras brasileiras, sendo que seus papéis de principal destaque foram nas novelas Kubanacan e A Lua Me Disse, ambas apresentadas pela Rede Globo. Dono de uma voz privilegiada, é sempre requisitado para a locução de comerciais e programas de TV. Bem-vindo, Luiz Guilherme. Etarismo. Nunca tinha ouvido falar em etarismo. Etarismo é preconceito com idade. Pode ser preconceito contra velhos, preconceito contra moços. Etarismo. Os velhos já não têm mais capacidade para fazer nada. Têm muitas dificuldades. Não, têm ideias retrógradas. Não, velho não podemos contratar velhos. Não. Ixi, tá cheio de manias, não é? E os jovens, os jovens são imaturos, não sabem nada, não têm experiência. Ai, os jovens. Preconceito. Preconceito por quê? Preconceito por quê? Porque somos velhos. Muito com aparência, não é? Muito com aparência. Então, este velho aqui tem 69 anos, tem muito que viver ainda, tem muito para contribuir com a sua profissão. Nós, atores, sofremos de etarismo pelas emissoras, pelos diretores. Se você não tem um personagem específico, não, você está velho, não serve. Claro que nós temos limitações. Claro que a nossa memória às vezes falha. Decorar texto um pouco mais difícil. Mas não somos velhos para sermos jogados fora. Não somos velhos para transmitirmos a nossa experiência. E os jovens não são imaturos para adquirir experiência. Tem que ter chance de trabalho também. E nós que tivemos chance de trabalho, chega um momento em que esta chance diminui. Por quê? Não conseguem conviver conosco? Nós mesmos, às vezes, praticamos o etarismo, não ligamos para as pessoas mais velhas, para os amigos mais velhos, para os avós, para os tios, porque eles não vão ouvir, não vão entender o que a gente está falando. Quem disse? A opção da velhice é a morte. Alguém quer morrer? Eu acredito que não. E a opção do jovem é envelhecer, adquirir experiência, tem que se dar chance a eles. Tivemos um caso recente do Flávio Miliati, grande ator, maravilhosa pessoa, parceiro fantástico, e que desistiu de viver, porque estava perdendo espaço para trabalhar. Ele escreveu numa carta de despedida: cuidem dos jovens, cuidem das nossas crianças, para que cresçam, sem ter a ideia de que, primeiro, não vão conseguir porque são imaturos, e depois não vão conseguir porque não tem mais idade para isso. Todos temos idade, todos podemos viver, todos podemos trabalhar, todos podemos nos alegrar, todos podemos nos divertir. Etarismo. Só uma outra palavra sinônima de preconceito. Preconceito é a pior coisa que pode existir. Obrigado por participar com vocês desta conversa sobre preconceito, sobre etarismo. Podemos conhecer o que é, mas não devemos praticá-lo. Um beijo para todos e muito obrigado. Luiz Guilherme, obrigada por sua participação.
Todos aqui nos trazem belos depoimentos incríveis. Realmente, todos vocês nos trazem muita reflexão. Chamamos agora o radialista Eli Correia. Ele é líder de audiência, popularmente conhecido como o Homem Sorriso do Rádio. Atualmente, apresenta seu programa ao vivo, das 12 às 14 horas, no YouTube, Facebook, Instagram e também pelo aplicativo Eli Correia. Mesmo com 50 anos de rádio completos, em 2019, Eli Correia também está presente nas redes sociais. Seja bem-vindo, Eli Correia. Oi, gente! Pessoal, que alegria poder estar me dirigindo a vocês todos, né? Eu não estou com o cabelo grisalho por uma questão que vocês sabem, né? Aqueles tratamentos e tal, mas também sou um grisalho. Pessoal dos 60 a mais. Eu comecei a minha vida quando nada dessas coisas, dessas tecnologias, obviamente, existiam, né? Aliás, era inimaginável, lá nos anos 60, até nos anos 70, que as coisas chegassem aonde chegaram. Bem, então eu comecei no rádio, comecei primeiro no serviço de alto-falante, eu trabalhava numa loja de tecidos, em Sertaneja, no Paraná, e essa loja de tecidos tinha lá um equipamento de som, né? Até que um dia eu pedi para o motorista do Jeep, né? Do Jeep de propaganda, falei assim, seu Oliveira, deixa eu falar um pouquinho aqui no microfone, deixa eu falar um pouquinho no microfone. Ele falou, olha, eu vou deixar, mas não fala nada lá pro pessoal, hein? Senão é capaz até de sobrar para mim, porque eu era moleque, eu tinha 14 anos, né? Tinha acabado de trocar a voz, sabe aquela do menino que fala grosso e fala fino? Então agora já estava falando só grosso, já tinha trocado a voz já, aquela fase da mudança, né? Então eu já estava falando com aquela voz, sabe? Ele falou, rapaz, porque eu falei, poxa, você parece locutor mesmo? Até parece locutor. E a partir daí ele mesmo falou lá na rádio, olha, era o Antônio, né? Não era Eli Correia ainda, era Antônio. O Antônio tem jeito de locutor, olha, pode... Né? A partir daí, eu então passei a anunciar, a fazer as propagandas, né? Quando íamos para os sítios, para as fazendas, agora o Antônio locutor, lá do serviço de alto-falante. Bem, com o passar do tempo, eu mudei para Barra Bonita. Eu tenho certeza, acho que vocês conhecem Barra Bonita, ou já ouviram falar, tem ali o Rio Tietê, tem a Eclusa, coisa muito bonita mesmo. Viu? Barra Bonita vale a pena quem não conhece conhecer, no interior de São Paulo. Em Barra Bonita eu fui para ser sorveteiro. A minha mãe, o meu padrasto, eles tinham montado uma fábrica de sorvetes em Barra Bonita. Então eu saí de Sertaneja para ser um ajudante, a ser um sorveteiro em Barra Bonita. Mas quando eu chego em Barra Bonita, eis que tem uma rádio em Barra Bonita. Pô, quem fazia alto-falante lá no interior do Paraná e sonhava em fazer rádio, de repente chega em Barra Bonita, não é que tem uma rádio? E aí uma outra professora, uma professora cruza o meu caminho, professora Ana Maria. Ela estava planejando uma festa em homenagem ao Dia das Mães e precisava de alguém para ler uma poesia. E estava indo de classe em classe, e quando chegou na nossa classe, todo mundo, ele que tem voz de locutor. E ela falou, não quero saber, pode vir. Eu fui, fiz a poesia no Dia das Mães, né? A gente ensaiou tudo, e ela falou, olha, você tem um jeito de locutor, você não gostaria de trabalhar em rádio, não? Eu falei, puxa, professora, é o meu maior sonho. Aí ela me apresentou na rádio, fiz um teste e passei. Isso era 22, 23, 24 de maio de 69. E até hoje eu estou no rádio, imaginem vocês. Trabalhei um tempo em Barra Bonita, onde eu comecei, fui para Jaú, Rádio Jauense, vim para São Paulo em 72, janeiro de 72. Eu estava com 19 anos quando cheguei em São Paulo. E fui trabalhar na Rádio São Paulo, que era uma rádio de novelas. E que as novelas estavam deixando o rádio, estavam indo para a televisão, né? Então, nos espaços das novelas, a rádio então criou um programa chamado Sua Carta Vale Música. E eu fui o apresentador de Sua Carta Vale Música. Então, assim comecei minha carreira em São Paulo. Em 73, outubro de 73, eu mudei para Tupi,
Eu acho que muita gente lembra da Super Rádio Tupi, Televisão Tupi, Tupi Rádio, né? Eu fui lá fazer um programa logo de manhã. Eu já fazia de manhã na Rádio São Paulo, continuei fazendo de manhã na Rádio Tupi, antes do Barros de Alencar. Foi um sucesso, gente. Aí eu fui contratado em 79 pela Record, aí eu fui fazer o programa da tarde. Era uma experiência diferente fazer o programa da tarde. Logo depois de Zé Bétio, Gil Gomes, Silvio Santos e Nelson Rubens, Barros de Alencar, que nessas alturas estava também na Record, e aí veio eu, à 13h até às 3h, até o Thierry Barbeiro, e depois terminava com o Zé Bétio a programação do dia. E às 2h, gente, olha, eu tive assim uma luz, né, de colocar um quadro chamado Que Saudade de Você, que veio a fazer história no rádio e na vida de milhões de pessoas. Eu tenho certeza, vocês que estão me vendo, alguém já deve ter ouvido falar, né, de Que Saudade de Você. A partir daí, gente, eu trabalhei muitos anos na Record, aí fui para Globo, e voltei para Record, voltei para Globo, depois fui para Capital, fui para América, voltei para Capital, onde fiquei até um dia desses aí, até antes do horário da campanha política, né? Porque eu me lancei pré-candidato a vereador. Mas então, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês nessa vida são as fases que você vai vivendo, são as fases que você vai passando, são experiências que vão se somando. E chega um dia de cabelo branco, não hoje exatamente, mas chega um dia de cabelos grisalhos, com os mais de 60 anos, que você olha para trás e fala, estou cansado e quero me aposentar. É um direito, a pessoa já fez tanto ou não é? Eu estou com aquelas pessoas que dizem, apesar do meu tempo de vida, apesar da minha experiência, eu quero continuar. E foi aí que eu então comecei a procurar a entender as redes digitais. Até então, gente, analfabeto digital, analfabeto, de só pegar o celular, ou você disca, ou você atende. E agora fui obrigado, pelas circunstâncias, a me desenvolver. E ainda continuo me desenvolvendo. E acho isso de uma riqueza muito grande, pessoal. Você não se sente discriminado, você não se sente alijado da situação, você está se integrando. Hoje é uma realidade. Eu continuo no rádio, estou agora fazendo as redes digitais, Instagram, aplicativo Eli Correia, YouTube, canal YouTube Eli Correia Oficial, Facebook. Olha só, virei um influencer. Eu virei um youtuber quase, ou não é? Estou aí com milhões de visualizações, estou aí com milhares de inscritos no nosso canal, mais de 300 mil. O que eu quero dizer com isso, gente, é que nós não podemos... eu não quero ensinar o Pai Nosso ao Padre, mas eu penso o seguinte, nós não podemos parar. Nós temos que estar sempre em atividade. Tem uma frase que eu uso muito, que morre não aquele que deixa de viver, mas aquele que deixa de sonhar. Enquanto nós tivermos sonhos, nós estamos vivos. E eu tenho sonho de continuar me expandindo nas redes digitais, no próprio rádio e em todas as situações, porque eu quero viver. O dia em que eu deixar de sonhar, eu deixo de viver. E eu quero viver muito tempo, por isso eu quero continuar sonhando e quero que você também continue sonhando. Nós não somos a parte da sociedade. Nós com mais de 60, nós de cabelos grisalhos, não somos pessoas fora de uma realidade. Não, queremos nos integrar ao momento, queremos e precisamos estar por dentro. Ainda desse, só para encurtar a conversa, eu já vou terminar, um dia desse eu contei no meu programa uma pequena história de vida de dona Alice Serafim. Aos 73 anos, ela está fazendo faculdade, está no 4º semestre, faltam mais 4, ela vai ser engenheira de produção. Não é bacana isso? Puxa, aos 73 anos, é isso que eu queria dizer a vocês. Jamais esmoreçamos diante das dificuldades, diante desse bicho de 7 cabeças, que é o celular, que é o computador, que é a internet. Às vezes fica difícil a gente entender.
a gente tem que enfrentar bem devagar, devagarinho, neto, neta, filho, filha, amiga, amigo, vamos aprendendo e vamos nos conectando. Chegou a hora de nós, mais de 60, nós, de cabelos grisalhos, nos sentimos integrados a este momento, à vida, porque a gente quer viver, quer ser feliz e podemos. É só acreditarmos. Oi, gente! Um beijo para todos. Gratidão, Eli. É a realização de um sonho, gente, poder estar aqui compartilhando essa noite com todos vocês. Eu não tenho nem palavras para descrever a emoção que nós estamos sentindo em desfrutar músicas tão lindas e ter o privilégio de ouvir o depoimento de todos os nossos convidados. Agora eu quero contar com a sua participação. Vamos ajudar o Instituto? Aproxime a câmera do seu celular do QR Code que está aparecendo aqui no canto inferior da sua tela e faça a sua doação. Com o envelhecimento da população e a diminuição das taxas de natalidade, as projeções apontam para um fato inédito no Brasil. Em 2050, a faixa de pessoas entre 40 e 50 anos será a maior em relação aos demais segmentos etários. Você já pensou sobre qual será o impacto do envelhecimento populacional nos ambientes de trabalho e nas organizações? Por isso, eu convido ao nosso cenário Luciano Amato. Ele é vice-presidente do Comitê de Diversidade e Inclusão da BPRH. Ele atua desde 1990 na área de recursos humanos, com foco em recrutamento e seleção, treinamento, qualidade, avaliação de desempenho e segurança do trabalho. Bem-vindo ao nosso encontro, Luciano. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse evento e debater um tema tão importante. É de suma importância nós abordarmos a perspectiva do público de pessoas 60 a mais, porque, segundo o IBGE, a expectativa de vida do brasileiro vem aumentando. Em 2018, era de 76 anos para os homens e 79 anos para as mulheres. E segundo a ONU, tem uma projeção que esse número deve chegar a 81 anos em 2050. É um cenário promissor, um mercado muito promissor, né, de 20 milhões de idosos, e a tendência é triplicar isso em 2050. É importante a gente ressaltar que até há pouco tempo o público 60 a mais era ignorado. Existia um conceito de finitude, de inatividade, baixa produtividade e até um passivo social, né? Graças a Deus isso vem modificando esse conceito, mas ainda existem muitos vieses, né, em relação a este público, então por isso que existem dificuldades de se colocar no mercado. Algumas empresas que apostaram, né, na ousadia dos jovens já estão percebendo o quão é importante a vivência dos mais experientes e que a grande fórmula de sucesso na realidade é a união, né, é a troca dessa ousadia e dessa experiência dos mais jovens e do público 60 a mais. Tanto que algumas empresas têm montado programas específicos para o público 60 a mais, como estagiários sêniores, benefícios flexíveis específicos para este público, né? E a gente não pode também esquecer que além desse movimento do mercado, a postura do público 60 a mais também mudou bastante. Eles estão se encontrando mais na sociedade, né? Encontrando uma perspectiva, um sentido de vida, um propósito, porque tem muitos programas voltados para esse público. E uma preocupação maior com alimentação e qualidade de vida. Eu tenho um exemplo dentro de casa. Minha mãe tem 85 anos, é uma pessoa super ativa, faz 4 vezes por semana yoga e ginástica multifuncional e agora reclama todo dia por conta do isolamento social, né? Porque ela quer voltar à rotina dela, ela quer rever os amigos, ela quer se manter em movimento, ela sente falta disso. Então, quando que lá, há algum tempo atrás, nós imaginaríamos uma pessoa de 85 anos com toda essa atividade? Isso hoje é perfeitamente possível, justamente por conta de todos esses programas existentes. Então, é importantíssimo
se manter ativo física e mentalmente, porque isso gera autoestima, gera amor próprio, gera felicidade, né? No campo educacional, a mudança também ela vem ocorrendo bastante. O censo de educação superior mostra que hoje a gente tem 30 mil pessoas 60 a mais em cursos de graduação e pós-graduação, né? Então, e não é difícil nós encontrarmos universidades com programas específicos, descontos, enfim, voltado para esse público, porque entenderam que realmente é um público comprador. Então, a gente percebe que não é a idade aqui que é preponderante, mas sim a perspectiva de vida, o propósito, a autoestima elevada, esse se manter em movimento, né, que é importante para a pessoa se integrar à sociedade. Então, assim, é de suma importância nós termos eventos como esse para debater, porque eventos como esse, eles rodas de conversa, datas comemorativas, um marco, né, um marcador para se debater esse tema, porque é isso que vai gerar reflexão na sociedade, vai gerar uma mobilização social, cobrando das autoridades e até das empresas uma mudança de cultura, né, e uma mudança de um cenário como já vem ocorrendo. É um caminho longo, né, porque nós temos ainda muitos vieses, tem muitos preconceitos, ainda assim existe uma dificuldade para se colocar no mercado e outras questões. Mas são obstáculos que eu tenho plena certeza que vão ser transpostos para um cenário muito mais positivo para esse público. E se eu pudesse deixar um recado final aqui, eu diria, para você empreendedor, olhe para esse público, crie estratégias para gerar uma identificação da sua marca com esse público, porque é um público consumidor e é um público que vai estar em crescimento em termos de quantidade. Para você, empresa, olhe para esse público dentro da sua organização. Você não pode desperdiçar toda essa experiência deste público. E para você, pessoa 60 a mais, né, se mantenha em movimento. Busque atividades que realmente lhe deixam felizes, porque isso está intimamente ligado com a saúde, com perspectiva, com propósito, com um futuro promissor e feliz. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Meu muito obrigado. Muito obrigada, Luciano. Lembramos a todos que façam contato para ajudar o Instituto Horas da Vida através do WhatsApp ou pelo QR Code que está em nossa tela. Seja solidário, participe, ajude quem realmente faz um trabalho sério. Convidamos uma especialista no assunto de etarismo, que é a Fran Winandi, mestre em Administração de Empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, psicóloga com especialização em Administração de Recursos Humanos pela FGV e MBA em Recursos Humanos pela FIA, USP. Ela é pesquisadora da área de diversidade etária nas organizações, experiência profissional em recursos humanos, com ênfase em hunting, planejamento e desenvolvimento de recursos humanos. É blogueira do site Etarismo. Seja bem-vinda, Fran. Boa noite, pessoal. Meu nome é Fran Winandi e eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre o etarismo. Eu me especializei em diversidade etária quando eu fiz o meu mestrado em 2014 e comecei a fazer alguns projetos dentro de organizações. O etarismo é uma coisa que me chamou a atenção sempre durante minha trajetória. Eu venho de uma trajetória de recursos humanos, porque sempre a idade era um marcador dentro das empresas nas quais eu trabalhei ou para as quais eu prestei serviços. Isso sempre foi uma coisa que me incomodou muito. Depois, quando eu fui estudar esse tema, eu descobri que tem uma coisa que se chama normas de idade das organizações. Normalmente, a gente tem faixas etárias por níveis hierárquicos dentro das empresas. Então, se você olhar para dentro da sua organização, normalmente um gerente tem, sei lá, em torno de
40 anos, ou 50 anos, ou 35 anos, depende da empresa, logicamente. Cada empresa tem as suas normas de idade. Então, eu entendi que esse é um preconceito muito complicado da gente trabalhar, porque tem muitas coisas que estão dentro do tecido social da organização e dentro da cultura. Então, por isso que a gente fala que não é você trabalhar a diversidade etária, você trabalhar o preconceito etário, não é uma coisa rápida de se fazer. De qualquer maneira, é fundamental que as empresas comecem a estruturar políticas e práticas voltadas para esse assunto, né? Políticas e práticas, porque não existe. Quando a gente começa a pesquisar se as empresas têm políticas voltadas para a diversidade etária, a gente percebe que é uma coisa muito rara. Por que isso tem que acontecer? Bom, se a gente pretende viver até os 80, 90, 100 anos, né? A gente não sabe, mas enfim, a nossa longevidade está cada vez maior. Então, as empresas têm que estar preparadas para nos receber e para trabalhar com a gente. Esse é um ponto. Então, como isso não é uma coisa comum, vamos dizer, não é culturalmente uma coisa normal, talvez ela tenha que instituir políticas para que hajam práticas relacionadas a esse assunto. Hoje, como que a coisa acontece? Você está dentro de uma organização, então você está, sei lá, num cargo de chefia, depois você é promovido para um cargo de gerente, de gestor, talvez chegue num nível de diretoria, mas quando você está perto da sua idade de se aposentar, não tem mais lugar para você dentro da organização. E não é só dentro da sua organização, é dentro das organizações como um todo. E aí, todo mundo vai virar professor, todo mundo vai virar consultor, ou todo mundo vai abrir um negócio próprio? Como é que nós vamos fazer? E tem um agravante que nós temos menos pessoas nascendo, né, porque o Brasil hoje ele tem uma taxa de nascimento que é muito menor do que era antigamente, então as pessoas querem ter um filho, no máximo 2, e aí você começa a não ter mão de obra para suas empresas, se você não vai contratar pessoas mais velhas. Então, são temas que têm que ser discutidos dentro das organizações para que hajam mudanças. Fora isso, tem um mercado prateado, que a gente brinca, que é de cerca de quase 30 milhões de idosos, que não se sente representado dentro das empresas. Então, esse é um outro ponto importante. Se eu quero vender para essas pessoas, elas têm que se sentir representadas. E aí, se eu tenho essas pessoas dentro dos meus quadros, isso fica muito mais fácil. Bom, aqui era um tempo curto, só para trazer alguns insights para vocês. Eu gostaria depois que vocês visitassem meu blog ou me chamassem pelo LinkedIn, se quiserem conversar um pouquinho mais a respeito. Eu estou à disposição. Muito prazer, muito obrigada. Boa noite. Muito obrigada, Fran, por trazer reflexões tão importantes para esse momento que a gente está vivendo cada vez mais, né? Para continuarmos a reflexão da diversidade, inclusão e empregabilidade, trazemos Gilberto Costa, que é diretor executivo do Banco JP Morgan, responsável pela área de operações do banco com experiência de 26 anos no mercado financeiro. Ele é co-líder do grupo de diversidade racial do Banco JP Morgan Brasil e é membro da subcomissão de diversidade da Federação de Bancos FEBRABAN. Ele é membro do Comitê de Diversidade da BPRH e atua com foco na pauta da diversidade racial. Seja muito bem-vindo, Gilberto. Olá a todos. Meu nome é Gilberto Costa, eu trabalho no grupo JP Morgan aqui no Brasil, tenho 51 anos. Acho que falar sobre a questão do etarismo é uma excelente oportunidade para trazer à pauta a discussão sobre a diversidade do ponto de vista da idade, da geração, né?
Agora nós temos uma oportunidade única de ter 5 gerações trabalhando juntos ao mesmo tempo, né? Então, desde os milênios até os baby boomers, estamos todos trabalhando em conjunto. E a forma como as empresas têm olhado o tema etarismo no último tempo, né, o tema diversidade do ponto de vista de idade nos últimos anos, tem mostrado um pouco de contrassenso, né? Então, infelizmente, nós temos uma gama de empresas, muitas empresas brasileiras, que colocam a idade como um fator limitador. Ou seja, ao fazer 50 anos, ao fazer 51 anos, ao fazer 60 anos, você, por algum motivo inexplicável, ao olhar dessa empresa, para de ser uma pessoa produtiva. O que para mim não reflete a realidade, né? Pelo contrário, nós temos hoje em dia pessoas com 50, 60, 70, 80 anos, 90 anos produzindo muito, capazes de se reinventar, capazes de recomeçar, capazes de construir coisas novas, capazes de construir coisas maravilhosas. E não, para algumas empresas a idade é um fator limitador, não importa exatamente a sua formação, não importa o seu background, não importa o quanto que você continua contribuindo para a empresa e para a sociedade. Em paralelo, você tem outras empresas, e muitas empresas americanas, por exemplo, o banco onde eu trabalho, que é um banco americano, tem essa cultura em que a idade não importa. Então você vê trabalhando na organização pessoas longevas, pessoas que têm 40 anos de banco, pessoas que têm 45 anos de banco. Ou seja, muito mais tempo de banco ou de empresa do que muitos desses jovens têm de vida. Isso traz uma vantagem competitiva gigante. Por quê? Porque nós, essas pessoas com 50 anos ou mais de 50 anos, vivemos na história, ao longo da história, momentos de crescimento da nossa sociedade, momentos de crescimento do país, e isso nos traz a vantagem de saber lidar com situações adversas. Então, essa nossa vantagem, que muitas vezes não é uma vantagem técnica, porque a gente não vai eventualmente ter o conhecimento de um jovem que está lidando com as novas tecnologias, com Python, com outras tecnologias, com design thinking, com coisas desse tipo, mas nos traz a vantagem de saber lidar com situações porque nós temos o histórico de coisas que aconteceram no passado. Outra coisa é, as pessoas mais longevas, eu diria, vou usar esse termo, né? Pessoas com 50, 60, 70, 80 anos, elas têm uma capacidade de adaptação muito grande, exatamente por terem passado por várias coisas, várias diferentes situações ao longo desses períodos todos. Então, quando você consegue, numa empresa, fazer um mix entre pessoas que são mais novas, ou até mesmo milênios, com pessoas que são mais experientes, isso traz uma riqueza de discussão gigante para a empresa. Por quê? Porque você consegue, ao mesmo tempo, trazer para a discussão, trazer para a mesa, né, a opinião daquela pessoa mais nova e também a experiência daquela pessoa que tem mais tempo no mercado. Eu, por exemplo, tenho uma equipe diversa. Então, na minha equipe, eu tenho jovens de 22 anos, que têm uma idade, que são mais novos do que o meu filho, que tem 26 anos, e eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que tem 52 anos. Que só de banco tem 25 anos, ou seja, tem mais tempo de banco do que esse jovem que é um estagiário tem de vida. E isso traz uma vantagem gigante no momento da discussão, porque ambos conseguem contribuir. Mas para isso a organização tem que ter uma cultura de inclusão. Se as pessoas perceberem que a organização tem um limitador de idade e que não importa o quão produtivo você seja, aquele limitador vai aparecer, as pessoas vão começar a entender que é correto, que é permitido julgar a pessoa pela idade. E aí, por mais que as pessoas com mais tempo de carreira, com mais tempo de mercado, com mais tempo de vida, com mais idade, possam contribuir, a sua contribuição acaba não sendo ouvida, acaba não sendo bem-vinda. E isso gera um problema, porque você perde histórico. Essas pessoas ficam desestimuladas, elas param de contribuir e a organização perde em crescimento. Porque não tem todo, eu costumo falar uma coisa muito correta, todo conhecimento técnico ele é passível de ser aprendido, a experiência não. A experiência você tem que passar por ela, não tem como imputar a experiência num curso de pós-graduação de MBA, a experiência está dentro de cada um de nós, então a experiência que eu carrego na minha vida profissional, na minha vida pessoal, ela só consegue ser passada de geração para geração, ela não tem como ser aprendida em um curso técnico.
Obrigada, Gilberto Costa. E fica aqui uma reflexão para todos nós. Nós falamos de saúde, trouxemos o social, o que os idosos estão fazendo, o que os longevos estão fazendo. E agora a gente traz uma reflexão sobre diversidade, inclusão e empregabilidade. E é importante a gente ressaltar que em nosso site, em nossas redes sociais, nós vamos trabalhar essa curadoria de conteúdo. Então, a gente agradece muito o seu depoimento e é importante a gente entender como tem empresas que trabalham seriamente a inclusão e geram oportunidades com a igualdade. Para falar de oportunidades, nosso próximo convidado é um grande empreendedor e hoje um grande motivador para o público 50+, em empreender e se colocar atuantes no mercado de trabalho. Chamamos Morris Litvak, 36 anos, engenheiro de software, formado e pós-graduado pela FIAP. Atualmente é o CEO da Mature Jobs, que foi fundada em 2015 para ajudar pessoas acima de 50 anos a se recolocarem no mercado de trabalho. Bem-vindo, Morris. Olá, tudo bem? Eu sou Morris Litvak, fundador e CEO da Mature. É um prazer participar desse evento, estar aqui com vocês hoje, falando sobre a importância de respeito às pessoas mais velhas e da importância de inclusão delas no mercado de trabalho, principalmente com relação ao empreendedorismo. À frente da Mature, ao longo desses 5 anos, a gente tem trabalhado muito essa questão de gerar oportunidades de trabalho para pessoas com mais de 50 anos. Tem sido uma jornada muito interessante, ao mesmo tempo muito desafiadora, principalmente no que diz respeito às empresas abrirem oportunidades para esse público. Ainda está longe de ser prioridade das organizações a questão da diversidade etária, apesar de estar havendo um aumento do interesse das organizações sobre esse assunto, mas agora, especialmente no período de pandemia, isso está muito complicado. Toda a questão de grupo de risco que se colocou em volta dos idosos fez com que as organizações tenham receio de contratar essas pessoas e até estejam demitindo eles para trabalhos que não possam ser feitos de casa, preferindo os mais jovens. Isso é muito perigoso, né? Primeiro, dizer que todo mundo que tem mais de 50 ou 60 anos é grupo de risco, eu particularmente acho um erro. Acho que importa muito mais como que está a saúde da pessoa, se ela tem comorbidades ou não, comorbidades, e o acesso que ela tem a um tratamento de saúde de qualidade, do que a idade, né? Afinal de contas, a gente vê vários jovens aí adoecendo também. Mas isso tem feito aí uma diminuição muito grande das empresas na nossa plataforma abrir vagas para esse público. Então, primeiro precisa ter um respeito, né, uma solidariedade, porque a gente viu que ao mesmo tempo que cresceu toda a questão de solidariedade e preocupação com relação aos idosos, também escancarou muito do preconceito etário que existe na nossa sociedade. No começo da pandemia a gente via brincadeiras, memes, piadas, depois coisas mais fortes com relação a pessoas mais velhas que estavam saindo nas ruas, né, de serem xingadas, esse tipo de coisa. E agora a gente vê os jovens aí muitas vezes despreocupados da pandemia, levando isso para os mais velhos, né, não tendo o cuidado que deveriam ter com relação à transmissão do vírus. Isso está simplesmente escancarando algo que existe desde sempre na nossa sociedade, infelizmente ainda é muito forte, o preconceito etário. E no mercado de trabalho isso é ainda mais cruel, né? A gente sabe que a idade pesa muito no currículo. Por isso que a gente tem focado muito no empreendedorismo na Mature. A gente tem feito cursos, eventos, encontros de networking, lives, uma série de conteúdo para mostrar para o nosso público que pode ser que não tenha emprego, mas tem trabalho, né? E como que é esse trabalho nesse mundo atual, né? Nesse novo mundo de trabalho, ainda mais agora que é tudo virtual, né? O que é empreender hoje em dia? Desmistificar um pouco o que é empreender para a pessoa não achar que não, empreender não é para mim. É mais ter atitude empreendedora do que necessariamente abrir um negócio, porque às vezes a gente acha que para empreender eu preciso ter dinheiro, vou abrir uma franquia, investir muito. Não, começa como empreendedor individual, como autônomo, consultor, né? Entende quais são os caminhos, as ferramentas, que dor que você vai resolver, né? Qual o problema com o seu produto ou serviço, qual o seu público, quais canais, como que eu uso as redes sociais de forma profissional, como que eu me coloco,
como que eu precifico, tudo isso, e muitas vezes dá para fazer quase que sem investimento, ou com mínimo de investimento você já começa aí nas suas redes a testar, validar principalmente, para depois, quem sabe, isso virar um negócio. Mas é o empreendedorismo individual que a gente tem focado, e hoje em dia ele é super acessível para as pessoas, e principalmente para grande parte das pessoas ele vai ser a única alternativa. Então a gente precisa se jogar nesse mundo. Por isso precisa ter, de fato, mais programas de empresas, de governo, políticas públicas que apoiem, incentivem e facilitem o empreendedorismo para as pessoas mais velhas. É por isso que a gente está nessa jornada e trazendo isso aqui para esse evento. É muito importante ter essa discussão cada vez mais. Então, espero que tenha trazido alguma reflexão para vocês. Quem quiser, é só me procurar aí em Morris Litvak, acessar o site da Maturi para saber mais sobre o nosso trabalho. Tá bom? Obrigado e um grande abraço. Agradecemos a sua participação, Morris. Agora é hora de música, momento para deixar a emoção fluir. Convido o maestro Ogair e Mônica Ximenes para mais um número musical. Já disse um poeta que sonhar é continuar vivendo. Disse um outro poeta, John Lennon, que ele podia imaginar coisas. E nessa música ele imaginou tantas. Agora o nosso convite é para você imaginar algumas com a gente e com ele. Imagine there's no heaven. It is easy if you try. Know how below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life and peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world
Lindo momento. Muito obrigada, maestro Gair e Mônica Ximenes. Lembrando a todos a importância de ajudar o Instituto Horas da Vida. Ele auxilia mais de 11 instituições aqui no estado de São Paulo em cuidados primários para idosos. Uma instituição muito séria. Participe. Você consegue informações pelo WhatsApp na nossa tela ou consegue fazer as doações diretamente aí na nossa tela pelo QR Code. Faça a sua doação, participe. Sem dúvida, este é um evento mais do que emocionante. Nossa gratidão a todos os participantes que dispuseram do seu tempo para dar esses depoimentos tão importantes. Certamente aqui fica um aprendizado para todos nós. Agora chamamos a cantora Tânia Mara. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez eu sei. Escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã. Espera que o sol já vem. Tem gente que está do mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de lá. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar, tem gente enganando a gente. Veja nossa vida como está, mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém em quem confia, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez eu sei. Escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã. Espera que o sol já vem. Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar num sonho que se tem, ou que os seus planos nunca vão dar certo, ou que você nunca vai ser alguém. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar, mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém em quem confia, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. 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 Bom, gente, agora a gente está aqui para encerrar esse evento, agradecendo demais a todos vocês que acompanharam o nosso canal do YouTube, apoiaram essa iniciativa, e a todos que colocaram seus depoimentos aqui. Lembrando que a gente só está começando, né? O movimento Somos 60+, levanta a bandeira contra qualquer tipo de preconceito, mas principalmente com relação aos idosos, que são, assim como todo mundo, merecedor de respeito, inclusão e integridade. Eu queria lembrar que tudo isso que a gente fez aqui hoje vai ficar gravado no nosso canal, e com esse QR Code a gente pode continuar doando por
por 9 dias. Então, avisem aos amigos, quem conseguiu assistir, quem não conseguiu doar hoje, vai ficar disponível por mais 9 dias para doar. E eu convido vocês a acompanhar o Movimento Somos 60 em todas as nossas redes sociais. Deixem de visitar o nosso site, que é www.somos60mais.com.br, e descubra toda a nossa atuação e tudo que a gente pretende colocar como pauta aqui nessa bandeira que é o envelhecimento pra gente. Bom, nosso próximo evento vai acontecer no dia 8 de outubro e o foco será gestão geracional, empregabilidade e diversidade para o longevo. Agora, a gente combinou, né, meninas? Da gente fazer um brinde aqui, agradecendo a todos vocês que ficaram aqui com a gente, que a gente consiga que esse movimento de verdade traga a finalidade que a gente sonhou, né? Que é de verdade trazer um mundo diferente para esse envelhecimento, que a gente consiga envelhecer com qualidade, com respeito, e um mundo diferente. A gente precisa entender que o nosso mundo mudou e a gente precisa mudar junto. Então, um brinde a todos nós, boa noite. De novo, muito obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.